Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse dia. É mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de vivermos na sua presença. Pelo dia de vida, pelo trabalho, pela saúde, pela paz, por nossa tão grande salvação, nós tributamos a Ti, ó Deus, a nossa gratidão e a nossa alegria. Também te agradecemos, ó Deus, por estarmos congregados para juntos Te louvarmos, Te adorarmos e também recebermos a Sua palavra. Fale conosco agora, através dela. É o nosso pedido, é a nossa oração, é o desejo do nosso coração. Que ela nos alcance, ó Deus. Nós queremos conhecer a Tua palavra, a nós enviada, e o propósito que o Senhor tinha nela nos enviar. Em nome de Jesus nós oramos, para que todos sejamos alcançados. Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo de número 7. Diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida de que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, e se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém? Temos uma revelação do Espírito Santo através da vida de Pedro aqui muito profunda, muito importante. Vamos lembrar que Jesus, quando prometeu que enviaria o Espírito Santo, ele disse que o Espírito Santo faria para com a igreja 3 coisas muito importantes. A primeira é: o Espírito Santo nos faria lembrar tudo que Jesus havia feito. Como é que a gente vai lembrar tudo que Jesus falou e fez? As pessoas que o Espírito Santo usou para lembrar tudo foram os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles escreveram 20, 30 anos depois que Jesus havia morrido, e o Espírito Santo fez com que os 4, mesmo eles não se comunicando e combinando de escrever um evangelho, eles lembraram tudo que Jesus havia feito e ensinado. E registraram para nós. Então nós sabemos tudo que Jesus fez e ensinou. Foi o cumprimento da profecia de Jesus: o Espírito Santo vos fará lembrar. Ele também disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Os ensinamentos de Jesus estão nas cartas. Então, nas cartas do Novo Testamento, nós temos o ensinamento de tudo que nós temos que saber para viver no reino dos céus.
Se nós perguntarmos qualquer coisa, está respondido nas cartas. O Espírito Santo se encarregou de usar pessoas para nos ensinar tudo o que nós devemos saber. E no Apocalipse se cumpriu a profecia de Jesus quando ele disse: o Espírito Santo vos fará saber tudo que eu tenho feito. Então o Apocalipse, ele revela tudo que Deus já fez. Evangelho, lembrar; cartas, aprender; Apocalipse, saber. Então nas cartas nós temos o ensinamento do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. É aquilo que Jesus disse: o Espírito Santo vos ensinará. E nesse texto aqui nós temos o ensinamento que ele começa dizendo assim: olha, o fim de todas as coisas está próximo, sede portanto criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Como é que a gente vai entender isso? O fim está próximo, e isso foi escrito no primeiro século. E nós já estamos no 21. No século 21. 20 séculos se passaram. Então o entendimento, ele é claro quando a gente entende que ele falou: olha, o fim de todas as coisas está próximo. O que é o fim de todas as coisas? Todas as coisas fala desde o início da criação até a restauração da criação. Então a Bíblia começa lá na terra original, ninguém sabe quanto tempo essa terra original ficou sem pecado. Depois ela se tornou caótica em Gênesis 1 e 2, ninguém sabe quanto tempo ela ficou caótica. Depois Deus restaurou a terra e colocou nela Adão. E de Adão até hoje já vai para 6.000 anos. Então desde o princípio, lá do eterno passado, quando Deus criou todas as coisas, quando Jesus falou: é chegada a vós o reino dos céus, ele falou: agora o fim está próximo. Quer dizer, da história da igreja para cá, comparado com o período da criação, é realmente o final. 2.000 anos é uma fração de tempo. Não é para nós entendermos assim: olha, ele falou que estava próximo no século I, então já devia acabar tudo no século I. Não. Comparado o tempo da era cristã, que vai do ministério de Cristo até o arrebatamento da igreja, que já vai para 2.000 anos, a Bíblia chama isso de 2 dias. 1.000 anos é como um dia como 1.000 anos. Então, dentro do espaço da criação da era cristã, realmente todos escreveram, Jesus falou e todos os escritores das cartas falaram: olha, agora o tempo está próximo. No Apocalipse, Jesus falando para João, ditando o Apocalipse para João através do anjo, falou: não celes as palavras da profecia deste livro, porque agora o tempo está próximo. O período da era cristã é o tempo final da humanidade. Tudo caminha para o seu final. Então a rebelião de Lúcifer, a rebelião de Adão, a criação desde o princípio até o final, tudo está culminando, caminhando agora para o seu desfecho final. E esse tempo próximo é o tempo da igreja. E o tempo da igreja começou com Jesus. E nós estamos vivendo o finalzinho do tempo da igreja. Pode ter certeza disso. Então, o século I para a humanidade foi o começo do fim. Século 21, nós estamos na parte final do tempo da igreja. Mas o ser humano não pode pensar em termos de tempo como humanidade. Ele tem que pensar em termos de tempo como homem, que ele é. Então, para a humanidade chegou o fim, mas para o homem, sempre ele está próximo do fim, porque ele tem o tempo da existência dele. Então, se a existência de um homem é 80 anos, 90 anos, 100 anos, é o tempo que ele tem, se ele viver todo esse tempo. Ele não tem 2.000 anos. Ele não tem 6.000 anos. Então, para o homem, sempre o tempo dele é o tempo que Deus permite que ele vive aqui, é o tempo que ele tem. E nós não sabemos quanto tempo temos, portanto, quem não sabe quanto tempo tem, não tem muito tempo. Sempre para ele o fim está próximo. Quem morreu hoje, o fim chegou para ele. Ele saiu do nosso tempo e agora ele foi para a eternidade. Então acabou o tempo para ele. Lá para onde ele vai agora para a eternidade, não é um tipo de tempo, é uma existência fora do tempo. Então, quando ele diz:
o fim de todas as coisas está próximo. Ele falou, então vocês precisam ser sóbrios, criteriosos. O que é critério? Critério é aquilo que serve de norma para julgamento. Critério é o discernimento, é o tino, é a percepção, é a perspicácia, é o entendimento daquilo que você vai julgar com critério. Então, se realmente o homem tem o tempo dele, ele não sabe quanto tempo ele tem, a humanidade está vivendo no tempo final dela, ela caminha para a reta final. Isso todos os escritores disseram pelo Espírito Santo, o próprio Jesus falou isso através do anjo. Portanto, nós não temos a menor dúvida de que nós estamos caminhando para o tempo. Se a gente está vivendo em tempo final, Pedro falou, então você deve ser criterioso. Você não pode ser como um bêbado. Quando ele fala sóbrio, ele está dizendo assim, sóbrio é uma pessoa que tem lucidez, consciência dos acontecimentos à sua volta. Um embriagado, você já deve ter visto alguém embriagado. Ele não tem noção do que acontece em volta dele. Ele não está comprometido com o que fala, nem com o que faz. Não tem discernimento, não tem critério. Por quê? Porque ele está embriagado. O que Pedro está dizendo é que a maioria das pessoas, eles vivem embriagados com o engano do mundo, com os encantos do mundo, com os doces feitiços do reino das trevas. Assim como uma pessoa entorpece a razão com uma bebida que embriaga, ele está dizendo, o espírito das pessoas estão embriagados e eles vivem como se fossem bêbados, embriagados de engano. Está caminhando para o final, está vendo que está no fim, olha os acontecimentos, olha as palavras, olha a revelação, e ele está sorrindo, inconsequente. Ele quer se divertir, ele quer fazer o que dá na cabeça dele. Ele não tem critério de alguém que tem senso de existência, de tempo, de acontecimentos, de revelações. Pedro falou, então nós que sabemos que já é chegado o fim, nós temos que ser criteriosos e também sóbrios. Quer dizer, não desatentos, não à deriva, não embriagados. Versículo 8 ele diz, tende um amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Como que é isso? Quer dizer que se você for uma pessoa que ama, você pode pecar muito, que o teu pecado está coberto? Não. Está dizendo que uma pessoa que ama os outros, está falando aqui, ó, tende imenso amor uns pelos outros. Porque o amor, esse amor que você tem pelos outros, cobre os defeitos deles. Você não consegue ver defeito em quem você ama. Porque para mim, uma criança mal criada, para a mãe dela, ele é um filhinho querido. Porque ela ama ele diferente de mim. Então a pessoa, quando ela ama aqueles que são alvo do seu amor, para a pessoa que ama, os seus defeitos não aparecem. O amor cobre uma multidão, ele não vê. E quando Pedro diz que você tem que ter um amor intenso para com os outros, está dizendo porque isso não faz as fraquezas dos outros saltar diante dos seus olhos. E você começa a ver defeito em tudo e em todos. Então, quando alguém começa a ver defeito em tudo e em todos, não é que as pessoas se tornaram mais defeituosas, é que ele não conseguiu olhar mais para as pessoas com amor. Pode ver que toda pessoa que deixa de amar, aquilo que ela deixou de amar, aparece os seus defeitos. Quando Pedro está dizendo para nós que o fim está chegando, ele falou, então agora já que o fim está chegando, como é que você quer encontrar com Deus? Como é que você quer viver o teu tempo final? Você tem pouco tempo, tem o tempo da existência. Além de você ter pouco tempo, você está vivendo num tempo que a humanidade também tem pouco tempo. Então agora, você sabendo disso, você tem que viver com critérios. Você tem que viver com sobriedade. Você não pode ir do jeito que a música toca, ou deixa a vida me levar. Não, você tem conhecimento disso. Falou, então, você precisa desenvolver ou
aperfeiçoar no amor a ponto de você chegar a ter um amor intenso uns pelos outros. Porque quando você tem amor intenso, você não vê mais defeito nas pessoas. E quando você não vê defeito nas pessoas, isso melhora a sua convivência. Isso melhora o seu relacionamento. O seu serviço para Deus e para as pessoas para quem você quer servir. Porque o amor cobre multidão de defeitos. Nós já devíamos saber disso, porque toda pessoa que ama, ele não vê defeito na pessoa amada. Pelo menos não vê tanto como quem não ama. Quem odeia vê defeito até onde não tem. Às vezes o defeito está até nele, mas ele vê no outro. Fruto do ódio. O amor faz o contrário disso. No versículo 9, ele diz assim: vocês precisam também de ser mutuamente com amor intenso, hospitaleiros. Aí você diz assim, mas hospitaleiro hoje em dia, quer dizer que eu tenho que ficar recebendo as pessoas em casa, fazendo... Não, esse hospitaleiros aqui, ele está dizendo que você deve receber pessoas na sua vida. Ele vai dizer um pouquinho mais para frente, você precisa repartir com pessoas todos os dons, todas as graças de Deus que graciosamente caíram na sua vida, para que Ele te encontre como um bom dispenseiro da multiforme graça dele dispensada na sua vida. Então, quando ele diz que você tem que ser hospitaleiro, ele está dizendo, você precisa ser uma casa de portas abertas. Você precisa ser uma casa que recebe pessoas. Nós vivemos num mundo que quase todo mundo é porta fechada. A não ser que a pessoa que se aproxima, ela seja do meu interesse pessoal. Fora disso, eu não estou aberto. E uma casa aberta é uma casa onde a pessoa pode ser aceita, fazer uma refeição, ouvir uma palavra, beber uma água quando está com sede. Então Pedro está dizendo assim, olha, você, pedra viva, você que é templo do Espírito Santo, agora existe uma graça de Deus na sua vida, você não pode ser uma casa fechada. Você precisa ser, junto com um amor intenso, hospitaleiro. Você precisa abrir espaços na sua vida para que a sua vida seja benefício para outras vidas que precisam da sua vida. Então tem pessoas que serão para sempre agradecidos a Deus pela nossa vida, porque um dia nós abrimos espaço na nossa vida para eles. Quando ele precisou de uma palavra você tinha, quando ele precisou de um ouvido você tinha, quando ele precisou de um alimento você tinha. Enfim, você foi muito hospitaleiro, você agregou vidas à sua vida. O fim está próximo, é assim que se vive. O mundo vive diferente disso, eu sei disso. O mundo vai falar que amor mútuo, é cada um para si e o resto que se vire, Deus por todos. O mundo vai dizer assim, olha, eu só aceito na minha vida coisas do meu estrito interesse. Acontece que a igreja não está aqui para receber, a igreja está aqui para dar. A igreja não está aqui para pedir, a igreja está aqui para oferecer para o mundo. Porque a igreja recebe de Deus e para o mundo ela dá. Então nós vivemos diferente. Porque é assim que nós queremos que o Senhor nos encontre. No versículo 10 diz, sirva uns aos outros com o que Deus te deu, a graça e o dom que recebeu. Versículo 10 eu estou lendo. Ó. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ele está dizendo assim, olha, a graça de Deus, ela vem para nossas vidas de muitas, muitas, muitas formas. São milhares de formas, em milhares de pessoas. Mas o fato que essa graça de Deus, ela vem agraciando vidas. E aí, você vai fazer o que com isso? Você vai vender o seu passe? Você vai querer um pódio? Você vai querer uma glória? Você vai falar, não, tudo isso é meu? Mas acontece que não temos nada, nós não possuímos, nós somos a posse, quem possui tudo é Ele. E tudo que Ele colocou na nossa vida, Ele espera que você faça uma boa administração disso. Você é um despenseiro.
Se tiver aqui alguém que vai dizer assim para mim, olha, eu não tenho nada de Deus na minha vida, então você fica desobrigado. Tua dispensa não tem nada? Então tá bom. Você não precisa repartir essa graça com ninguém. Não tem nada. Deus não te deu nada, fica tranquilo. Se um dia você tiver que prestar conta da sua administração, diga para ele, ó Deus, o Senhor não me deu nada. O Senhor não me deu carisma, o Senhor não me deu dinheiro, o Senhor não me deu talento, o Senhor não me deu influência, o Senhor não me deu poder de decisão, o Senhor não me deu nenhum tipo de dom. Eu fui a pessoa mais sem graça que já existiu nesse mundo, mais sem recurso. Eu não tinha um sorriso para dar para ninguém, eu não tinha perdão, não tinha amor, eu não tinha recurso, então eu não fiz nada. Mas eu acredito que na casa de Deus todos nós somos agraciados, uns mais e outros menos. Com todo tipo de graça, com todo tipo de dom, com todo tipo de recurso. Esses dons e essas graças de Deus na nossa vida, o versículo 10 vai dizer, você recebeu? E muita gente que recebe, ele acha que ele não recebeu, ele acha que é mérito dele. Não, tudo que nós temos é mérito de Deus. Ah, mas aquela pessoa foi brilhante. Deus a fez brilhante. Um médico que fez uma cirurgia que salvou uma vida que ia morrer. Eu tenho que dizer glória ao médico? Não, eu tenho que dizer glória a Deus por esse médico. Olha como que Deus o fez brilhante. Sem Deus ele não seria brilhante. Você é uma pessoa que tem perspicácia, tino, carisma. Enfim, você vai ver coisas na sua vida que vai dizer, isso aqui sem Deus não existe. Tá bem, Deus deu para você e você vai fazer uma boa administração disso para a glória dele. Você é o primeiro a ser abençoado. O agricultor é o primeiro que come do fruto que brota na sua terra. Mas ele não é o único. A Bíblia fala que o agricultor é o primeiro, então o abençoado é o primeiro. Quando eu compartilho uma mensagem que Deus me deu para abençoar vocês, ela já me abençoou, eu sou o primeiro. Quando eu compartilho alguma coisa de Deus, um dom de Deus na minha vida com alguém, quando ele diz para mim, Deus te abençoe, a minha resposta seria, já me abençoou, senão eu não estaria te abençoando. Ele já me abençoou. Porque se ele não tivesse me abençoado, eu não teria como te abençoar. Eu não teria essa bênção. Ninguém pode dar o que não tem. E ninguém que tem, tem de si mesmo, tem porque recebeu. Tudo é dele, por ele, para ele, por meio dele. Então Pedro diz, sede mutuamente hospitaleiros, receba pessoas em sua vida. Faça isso sem murmuração. Não faça nada por obrigação, porque tudo que você faz por obrigação para Deus perde o valor. Sem contenda, sem murmuração. Deus, por exemplo, não estava obrigado a me salvar. Ele poderia ou não me salvar, e se ele não me salvasse, ele não cometeria nenhuma injustiça comigo, nem com ninguém. Deus deixou claro que ele não tinha que salvar o homem, ele não tinha que morrer por ele na cruz. Fez isso porque ele quis, por amor, ninguém implorou. Adão não falou, ai Senhor me salva. Adão se comprometeu de tal forma que ele foi viver uma vida de perdido. E nós, quando Deus nos salvou, nós também não estávamos pedindo para ele nos salvar. Nós estávamos cegos, perdidos no mundo. E Deus nunca fez nada obrigado. O grande preço, o grande sacrifício, ele sempre fez de boa vontade, porque ele quis fazer. E a Bíblia fala que um dia haverá um cântico no céu, uma festa no céu, uma alegria. E lá no Apocalipse está escrito, olha, tudo isso existe, ó Deus, porque foi da sua vontade. O Senhor quis. O Senhor planejou assim, desejou assim, quis salvá-lo, quis morrer por eles, quis resgatá-lo, quis perdoá-los, quis justificá-los, ressuscitá-los, honrá-los e tê-los no céu. Então, porque foi da tua vontade, é. Um Deus que faz assim não aceita nada de cabresto. Ah, eu tenho que fazer. Não, não tem não. É só não fazer. Eu tenho que... Não, é só não ir. Eu tenho que ir na igreja. Não tem não. Eu tenho que orar. Não tem não. Eu tenho que dizimar. Não tem não. É só não fazer. É só falar, Deus, não quero fazer, não vou fazer e pronto. Uma decisão. Mas se nós falar, não, eu quero fazer.
Eu quero. Então tem que ser sem murmuração, de boa vontade. Tem que ser com o coração do mesmo jeito que é o coração de Deus para com você. O nosso coração para com Ele tem que ser da mesma forma. Falou, então, sede mutuamente hospitaleiros, faça isso sem murmuração e seja um bom despenseiro. É melhor a gente dar coisas da graça de Deus que tem na nossa vida do que receber da vida dos outros. É uma bênção também a gente receber? É, mas é melhor dar. Tem gente que fala, não, o interesse, a ganância, a cobiça diz, o melhor é ganhar. Não é. O melhor é dar. O que você prefere, pedir carona ou dar carona? Olha, as duas coisas não é muito boa hoje em dia. Mas quem pede, não tem carro. Quem dá, tem. Então, compartilhar uma graça significa que você é um agraciado. Aquele que precisa da graça ser compartilhada, no momento ele ainda não é. Ele será através da sua vida. E Deus libera os seus dons e os seus recursos para que a sua igreja seja suprida. Então, na igreja de Deus nunca vai faltar discernimento, orientação, dons espirituais, dons materiais, dons de toda sorte. A igreja será sempre suprida. Cada um vai receber de Deus aquilo que Deus entende que aquela igreja precisa. E ele será o canal de Deus ali. Já pensou se nós reuníssemos aqui e não tivesse ninguém com o dom de tocar? O culto seria triste sem músicos, sem cantores, sem pregadores. Se a gente reunisse todo mundo aqui, olha, mas não tem ninguém com a graça de Deus para pregar. Então não vai ter pregação. Não tem ninguém com a graça de Deus para cantar. Então hoje não tem louvor. Não tem ninguém com a graça de Deus para tocar. Não, cada um tem. Cada um, quando chega aqui, empresta ao grupo o seu carisma, seus dons. E não só aqui, mas por onde a gente passa, onde a gente vive. Quando nós entendemos isso, queridos, você sai daquela ganância do mundo, da avareza, de que a pessoa pega tudo para ele e com isso ele bloqueia a graça de Deus. Quando Deus entende que tudo que Ele nos agracia nós compartilhamos, Ele entende que a nossa vida é uma vida boa para ser agraciada, porque ela alcança o reino. Quando Deus colocar coisas dele na sua vida e você abençoar vidas, Deus entende que a sua vida é uma vida que vale a pena abençoar, porque não fica só para você, você compartilha isso. É de Deus para a sua vida, você é o primeiro, mas você não é o único. Outras vidas são agraciadas com a graça de Deus que há na sua vida. Pedro disse, nós não estamos vivendo o fim, nós não estamos caminhando para a reta final, não vamos para a eternidade, e a graça de Deus que estava na nossa vida, você vai fazer o que com isso? Vai morrer abraçado com isso? Fazer como o homem do talento que escondeu, enterrou na terra e falou, Senhor, eu fiquei com medo de perder e está aqui. Não. Em todas as coisas seja Deus glorificado. Então, em tudo que há na nossa vida, que Deus seja glorificado por aquilo que há na nossa vida. Seja lá o que for. Em tudo. Tudo é tudo. Em tudo seja Deus glorificado. Aí no versículo 12, ele faz um ensinamento aqui importante. Ele diz das pessoas que sofrem sem fazer nada de errado. Quantas pessoas não se desesperam quando chega o sofrimento na vida dele, ele fala, mas eu estou fazendo tudo certinho. Eu não estou fazendo nada de errado. E olha agora como é que eu estou sofrendo. Olha como chegou um sofrimento na minha vida. Ele vai dizer assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a vos provar como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, ele está dizendo assim, olha, você que é cristão, você que é de Deus, você que é fiel, você que é abençoado, você que faz da sua vida uma boa vida e faz tudo certinho, de repente chega o sofrimento na sua vida. O que é isso? Pedro falou assim, sabe o que é isso? Você está sendo chamado para fazer parte de um grupo pequeno, seleto, que sofre os sofrimentos de Cristo Jesus. Qual que é o sofrimento de Cristo Jesus? O sofrimento de Jesus foi
viver nesse mundo de ódio e amar, perdoar, abrir a vida dele, doar a vida dele, enfim, viver uma vida sem apegos, uma vida de alguém que está dando o seu tudo para abençoar vidas. Toda a graça de Deus que está na vida dele, ele está compartilhando, está repartindo. Até os vestidos dele, quando ele morrer, alguém vai repartir, vai dizer, não, cadê o vestido dele daqui metade? Não, vamos rasgar não, pega para você. Pegaram tudo dele, de Jesus. E a Bíblia fala que nós, como cristãos, quando não fazemos nada de errado, e mesmo assim chega a oportunidade de a gente sofrer o cristianismo, Pedro falou assim, olha, se isso aconteceu com você, se alegre, porque você foi chamado para fazer parte desse grupo que Deus chama para sofrer os sofrimentos de Cristo Jesus. Sobre vocês repousa o Espírito Santo da glória de Deus. Você sabe o que vai acontecer com vocês que são chamados para sofrer? Falou assim, virá uma graça de Deus na vida de vocês como veio na vida de Jesus. Sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então o sofrimento, ele está determinado a todas as pessoas. Não tem como viver na terra sem sofrer. Nós já falamos isso daqui. Deus disse para Adão no começo, maldita é a terra por tua causa, maldito és tu. A partir de agora, em fadigas viverás e com dores lavrarás a terra. Então todo mundo que vive na terra sofre. Viver é perceber a vida por meio dos sentidos. E perceber a vida por meio dos sentidos é sofrer. Você sofre quando alguma coisa não está boa com você. Você sofre quando alguma coisa não vai bem com alguém que você ama. Sofre. De repente você olha para a sua vida e fala, não, na minha vida não tem nenhum problema, não estou sofrendo nada. Mas tem alguém que você ama que está sofrendo. E aí você sofre por causa dele. Sofre pelo pai, sofre pela mãe, sofre pela mulher, sofre pelo irmão, sofre pela irmã, sofre pelo tio. Viver é sofrer. Porque viver é perceber a vida por meio dos sentidos. É sentir a vida. E se viver é sofrer, por que não sofrer por uma coisa que vale a pena? O sofrimento de Cristo Jesus. Qual é o sofrimento de Cristo Jesus? É este sofrimento de alguém que fez da vida dele uma doação. Ele disse para Deus assim, tudo que o Senhor me deu, eu estou dando para eles. O Senhor me deu a vida, eu estou dando minha vida por eles. O Senhor me deu uma herança gloriosa, incorruptível, riquíssima no céu, estou dando para eles. O Senhor me deu o poder de vencer a morte, estou dando para eles. Estou repartindo. E algumas pessoas, se você olhar, elas sofrem sem causa aparente. Poucas pessoas na Bíblia foram chamadas para sofrer um sofrimento sem causa aparente. Pode acontecer de alguém estar fazendo tudo certinho, e Deus permitir o sofrimento chegar na sua vida. Como aconteceu com o filho dele. Estava fazendo tudo certinho. Obediente até a morte de cruz. E Deus conduziu ele por um caminho de sofrimento. Mas havia um Espírito da glória de Deus sobre a vida dele. E a vida dele não foi um vale de lágrimas, de lamento. De sofrimento, de dor. Mas uma graça que superava. Você não vê rancor em Jesus, você não vê ódio. Você não vê remorso, você não vê lamento, você não vê tristeza, você não vê pânico, você não vê depressão, você não vê desespero. Mas o que ele vivia era para causar tudo isso. E por que ele não tinha isso? Porque havia o Espírito da glória de Deus na vida dele, ajudando ele a triunfar sobre cada situação. Ele era um excelente dispenseiro da glória de Deus que havia na vida dele. Nós precisamos viver assim. A Bíblia fala assim, ó, não sofra como ladrão, não sofra como assassino, não sofra como malfeitor, não sofra como gente que se intromete na vida alheia. É o versículo seguinte. Esse sofrimento não produz nenhum resultado para a sua vida. Alguém fala assim, eu nunca roubei nada de ninguém. Será? A pessoa que nós mais roubamos é Deus. Quando você rouba o governo, quando você sonega, você fala assim para sua mente, esse governo me rouba mais do que eu roubo ele. Porque ele rouba seus filhos. É uma pátria que rouba os seus filhos. Eles escravizam.
Mas e quando a gente rouba Deus, o que Deus te fez de injusto? A Bíblia fala, roubará o homem a Deus? Fala, sim, a pessoa rouba sim, naquilo que ele deve para com Deus. Então, queridos, ladrão, assassino, malfeitor, quem se intromete em negócios alheios, dá a impressão que é uma coisa que a gente está livre, a gente não vai cometer, são pecados grosseiros. Não são, não. Todo pecado ele é primeiro contra Deus, depois é contra os outros. Se eu roubar você, eu pequei antes de pecar com você, eu pequei primeiro contra Deus. Porque todo pecado é contra Deus. Quem foi que disse não roubarás? Foi o homem ou foi Deus? Foi Deus. Quem foi que disse ama o próximo como a ti mesmo? Foi o homem ou foi Deus? Foi Deus. Então quando nós pecamos primeiro contra Deus. Aí Pedro diz assim, olha, não sofra assim não. Como quem Deus está pesando a mão, corrigindo, disciplinando, açoitando. Esse sofrimento de alguém que está sendo açoitado porque está fazendo coisa errada, não é um sofrimento bom. É um sofrimento bom porque te corrige. Mas sofrimento bom é aquele que você não precisaria nem sofrer. Mas você sofre por amor, para ser um bom dispenseiro, para fazer da sua vida uma bênção para a vida dos outros. Então Pedro diz assim, olha cristão, se você é cristão, glorifique a Deus com esse nome. Versículo 16. Versículo 17 diz, se o juízo está chegando para todo mundo, e se para nós que somos justificados por Cristo é difícil, você pode imaginar aqueles que não obedecem o Evangelho como será? Então tem pessoas que de boa mente, com dolo, ele desobedece o Evangelho. Pedro está dizendo, se nós que obedecemos é difícil viver o Evangelho, imagine aquele que desobedece, qual será o fim dele? Você já sabe. Pedro diz, então nós que sabemos que caminhamos para o fim, vamos ser criteriosos. Vamos colocar os pingos nos i. Vamos falar, daqui a pouquinho acabou. Ele usa, o último versículo do texto diz, encomendem as vossas almas na prática do bem. Encomendar a alma, que nós aprendemos na religião romana, quando alguém está morrendo, vai morrer, chama lá o sacerdote para encaminhar a alma dele. Agora não dá mais. Ele tinha que encomendar a alma dele na prática do bem. A gente está encomendando a nossa alma desde agora. Você já está encaminhando a tua alma. Ele está dizendo assim, olha, encomendem a vossa alma na prática do bem. Todas as vezes que você praticar o Evangelho, viver o Evangelho, você já está encomendando a tua alma. Quando você for morrer, não precisa ninguém encomendar, não. Você já encomendou você mesmo. Em Cristo Jesus. Agora, se você viveu sem Ele, na prática do mal, na desobediência, não adianta me chamar para encomendar lá, que eu não consigo encomendar, não. Isso é coisa de Roma, isso é paganismo. Ninguém tem o poder de encaminhar a alma de ninguém. Esse negócio de orar pelos mortos, 7 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, 1 minuto depois que ele morreu, ele já foi para um destino e ninguém tem poder de arrancá-lo de lá. Se ele foi para a salvação, ninguém pode tirá-lo de lá, e se ele foi para a perdição, ninguém pode tirá-lo de lá. É a ordem de Deus. Ninguém muda ninguém de lugar, ninguém encaminha ninguém. Então não dá para encomendar a alma? Dá. Quem é que encomenda? Você mesmo. Você encomenda a sua alma na prática do bem. Cada vez que você estiver praticando tudo isso que a gente falou aqui hoje, você está encomendando a sua alma em Cristo Jesus. Na prática. Essa pessoa está encaminhada. Paulo, quando chegou a hora de morrer, ele não falou, e agora eu vou morrer, vocês orem por mim, encomenda-me. Ele falou, não, agora eu vou receber a coroa da justiça que me dará o justo juízo. Eu combati o bom combate, eu guardei a fé, terminei a carreira e agora eu terminei. Minha vida está sendo oferecida em sacrifício. Então, a partir de agora, eu já estou sendo encomendado. Enoque alcançou o testemunho para não morrer de que andou com Deus, visto que antes da sua transladação andara com Deus. Antes. Tem como encomendar depois? Depois já está desencaminhado. Nós encomendamos a nossa alma agora na prática. Prática é exercício de vida. São ensinamentos do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Falou, olha, nós estamos vivendo o tempo da nossa existência e também o fim da era cristã. Vamos praticar aquilo que o Espírito Santo ensinou.
Vamos viver o Evangelho. Vamos encomendar nossa alma na prática do bem. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Quando nós ouvimos a palavra, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E este é o momento de nós falarmos com Deus. Deus falou, ouvimos, entendemos. E agora a gente fala. Na oração. E quando você disser amém, você está dizendo eu concordo com esta oração. Essa é a minha fala. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença e acabamos, ó Deus, de receber a Tua palavra. Nós a recebemos, ó Deus, como Tua palavra para a nossa vida. Nós viemos aqui com o objetivo de ouvi-la, entendê-la e praticá-la. E eu quero te pedir, Deus, nos ajude a praticar. Nós somos humanos, somos propensos ao erro, somos propensos ao esquecimento, à falha. Por isso, Deus, nós não confiamos em nossa capacidade. Nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo, que usou esses escritores para nos ensinar as suas verdades, Seu Espírito Santo que nos dá a mensagem para entendermos as suas verdades, Ele mesmo, ó Deus, nos ajude na prática dela. Mas nós oferecemos a Ti, ó Deus, a nossa vontade de praticar, nosso desejo. Confessamos que não conseguimos de nós mesmos, mas também confessamos, ó Deus, que queremos praticar. Queremos vivê-la na nossa vida. Foi para isso que nós viemos aqui. Para ouvir a Tua palavra, entender e colocá-la em prática. Ajuda-nos, ó Deus, nós que não sabemos quanto tempo temos. Nós que estamos vivendo o tempo final da história da humanidade. O tempo final do tempo da igreja. Deus, ajuda-nos a fazermos um bom uso desse tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos um bom uso da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos bons dispenseiros. Bons dispenseiros, ó Deus, da graça, das riquezas, das bondades, dos dons, dos talentos, de tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem colocado na vida de cada um, ó Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que sejamos canais de bênção, que sejamos, ó Deus, portadores das boas novas, que sejamos, ó Deus, portadores dos recursos do céu, para socorrermos, ó Deus, aqueles que precisam, para abrirmos, ó Deus, a nossa vida para aqueles que precisam ser abrigados. Pai, é no nome de Jesus. Faça isso em nós, para que o Seu nome seja glorificado, para que possamos, ó Deus, fazer o melhor uso da nossa vida na Sua presença. Também, ó Deus, eu oro agora se tem aqui alguém doente, se tem aqui alguém, ó Deus, que precisa de uma resposta, se tem alguém, ó Deus, que está com um propósito diante do Senhor, eu quero te pedir, Deus, fale com ele em nome de Jesus. Liberta, ó Deus, essa pessoa que está oprimida, cura, ó Deus, a pessoa que está doente. Senhor, confirma o Teu propósito na vida daquele que precisa de uma confirmação. Deus, nós entregamos as nossas vidas para que o Senhor a conduza de tal maneira que o Seu nome seja glorificado nela. Olha para a vida de cada um, Senhor, que está na Tua presença. Sonda o coração dele, seus planos, seus projetos, seus sonhos, seus medos, suas dificuldades. Venha em socorro dele em nome de Jesus. Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa vida, o Deus da providência, o Deus que tem o controle de todas as coisas. E é nas Tuas mãos, ó Deus, que nós vivemos e descansamos, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.